Olá, pessoal! Nós estamos então na penúltima aula do ano de 2000. Vamos falar sobre polígonos inscritos e circunscritos em uma circunferência. Mas antes de falar nesses polígonos, vamos ver o que significa um polígono regular. Então, polígono regular é aquele polígono cujos lados são congruentes e cujos ângulos também são congruentes. A palavra congruente significa que eles têm a mesma medida, tá? Então, lados congruentes significa lados que têm a mesma medida. Então, eu coloquei aqui o lado AB, ó, tá escrito aqui, ó, o lado AB, esse é o sinal de congruente. O lado AB é congruente ao lado BC, que é congruente ao lado CD, que é congruente ao lado DA. E aqui, os quatro ângulos também têm a mesma medida, portanto, os quatro ângulos são congruentes. Então, um quadrado é sempre um polígono regular. Outro polígono regular é o triângulo equilátero. Então, não é qualquer triângulo que é regular, tá? Somente o triângulo equilátero. E essa palavra equilátero significa equi de igual, látero, lados iguais, tá? Então, ele possui os três lados com a mesma medida e também os três ângulos com a mesma medida. Nesse caso aqui, o ângulo, eita, tá muito grande. O ângulo do polígono do triângulo equilátero mede cada um deles 60 graus, ok? E no quadrado, cada um deles mede 90 graus. Aí a gente pode ter polígono regular com qualquer número de lados. Então, eu estou mostrando aqui para vocês apenas alguns exemplos. Aqui nós temos um hexágono regular. A palavra hexágono significa polígono que tem 6 lados. Se ele é regular, ele tem os 6 lados com a mesma medida e também os 6 ângulos com a mesma medida. Vamos falar agora sobre polígono inscrito. A gente só pode falar em polígono inscrito se tiver junto uma circunferência, tá? Porque o polígono ele está inscrito numa circunferência. Inscrito quer dizer que ele está dentro de uma circunferência, mas de maneira que os vértices estão na linha da circunferência. A circunferência é essa linha aqui. E o que são os vértices? O vértice é o ponto de encontro de dois lados, tá? Então, o vértice é um ponto. E esse ponto está na linha, está na circunferência. Por isso, a gente diz que os vértices pertencem à circunferência. Então, onde está o vértice A? Na circunferência. Onde está o vértice B? Na circunferência. O C também e o D também. Portanto, este quadrado é um polígono inscrito na circunferência. Aqui nós temos outro exemplo, um triângulo equilátero, inscrito também na circunferência, e aqui o hexágono inscrito na circunferência. Observa que quando o polígono está inscrito, ele está dentro da circunferência, ok? E o que é o polígono circunscrito a uma circunferência? Nesse caso, o polígono circunscrito está por fora da circunferência. E os lados são tangentes a essa circunferência. O que significa falar em lado tangente? Vou desenhar aqui para vocês. Lado tangente, pessoal, uma reta tangente é uma reta que ela passa... Ixi, não deu certo. Ela passa encostando na circunferência. Ela só encosta em um ponto, tá? Então, essa reta cor-de-rosa que eu desenhei aqui, que era para ser reta, mas saiu bem tortinha, né? É uma reta tangente a uma circunferência. E se vocês notarem, os lados AB é um lado tangente, o BC também é tangente, o CD tangente e o AD também tangente. Assim como esses lados aqui também são todos lados tangentes à circunferência. Perceberam a diferença? Polígono inscrito está dentro da circunferência. Polígono circunscrito está fora da circunferência. Perfeito? Bom,
Aí agora tem um exercíciozinho que a gente vai fazer junto. Eu quero que você me ajude a assinalar com X quais são os polígonos inscritos na circunferência. Então, na letra A, nós temos aqui um pentágono, porque tem 5 lados. Esse polígono é um polígono inscrito? Sim, porque seus vértices são pontos da circunferência. Então, a gente vem aqui e marca um X conforme foi pedido. E o desenho B? Esse polígono é um polígono inscrito? Sim, porque seus vértices, ó, o vértice A está na circunferência, o vértice B também, o vértice C também. Então, nós vamos marcar. E o exercício C? É um polígono inscrito? Não, porque ele tem 3 vértices, mas um dos vértices, que é esse vértice A, não está na circunferência, tá vendo? Ele tem 3 vértices, mas apenas 2 são pontos da circunferência. Então, esse não é um polígono inscrito. E o D? É um polígono inscrito? Sim, ele tem os 4 vértices na circunferência. Marcamos um X. Agora, vamos falar de apótema. Primeiro apótema e depois o ângulo central, tá? O que é apótema? Apótema é a distância do centro do polígono até o lado do polígono, tá vendo? Isso aqui, ó, é o lado do polígono. Aqui é o centro da circunferência. Então, essa linha que sai do centro da circunferência e chega até aqui, ele chama-se apótema. Então, é uma distância. E a distância, ela vai chegar aqui no lado, formando um ângulo de 90 graus, e mais, dividindo o lado ao meio. Então, a gente pode completar aqui, ó. O apótema de um polígono regular é a distância do centro do polígono aos lados. Ele chega formando o ângulo de 90 graus, né? E dividindo o lado ao meio. É importantíssimo esta informação. Agora vamos falar do ângulo central de um polígono regular. Ângulo central é o ângulo cujo vértice está no centro da circunferência. E os lados são raios da circunferência, tá? Raio. O que é raio? É a distância que sai do centro e que chega na circunferência. Então, essa linha aqui é um raio, porque saiu do centro e chegou na circunferência. Aqui nós temos outro raio. E aí, esse ângulo formado entre esses 2 raios é o que a gente chama de ângulo central. Esse ângulo central é muito fácil de você descobrir a medida dele. Como que a gente vai fazer? Observa. Se eu traçar outro raio aqui, eu tenho outro ângulo central. Se eu traçar outro raio aqui, eu tenho outro ângulo central e outro aqui. Observa que, juntando esses ângulos centrais todinhos, juntando todos esses ângulos centrais, a gente forma um ângulo de 360 graus. Como todos os ângulos são iguais, eles têm a mesma medida, então, para calcular um deles, basta você pegar... Basta você pegar 360 e dividir pelo número de ângulos que eu tenho aqui. Quantos ângulos eu tenho aqui? 4. Agora, por que eu tenho 4 ângulos? Porque eu tenho 4 lados, tá? Essa letra aqui que eu coloquei chama-se alfa. Alfa normalmente é usada para representar ou plano ou medida de ângulo. Então, quanto mede este ângulo central? 360 dividido por 4, que dá 90 graus. Fácil, né? Então, basta dividir o ângulo por 360 graus.